eu E não digo... Pois não, pode falar, doutora. um aspecto importante também, até para o pessoal que está acompanhando a live, que ao longo dos cursos que eu tenho participado, é que a gente se preocupa muito com o que a gente planejou, né? Qual foi o tipo de estratégia, qual foi o tipo de dinâmica que a gente planejou para aquela situação. Mas quem sabe a dinâmica é o orador. Quem está ouvindo, ele não sabe qual foi a sua estratégia. Então, tem que ter esse controle emocional de se esqueceu de uma coisa, eu sei que eu esqueci. E isso eu aprendi com o seu curso. Mas quem está me ouvindo não sabe qual é o meu script. Então, se eu falo, olha, aí eu esqueci de falar tal coisa, as pessoas vão, olha, ela esqueceu. Mas se eu não comunico isso, quem é que vai saber que aquilo estava no meu script? Quem é que ia saber que aquilo está planejado? Outro ponto, uma vez eu participei de um evento com uma amiga, e aí chamaram essa amiga minha para poder falar em público. E ela justamente não tinha se programado para falar. Aí quando ela levantou, eu falei, não comece o discurso pedindo desculpa, dizendo que você não se preparou. Vai e fale, porque quem vai te ouvir não sabe se você está preparado ou não, só vai descobrir se você alertar. Então, são pontos que a gente vai, é só concurso. Não adianta, não tem aquele meme que as pessoas brincam, né? Sem a ajuda de um profissional, não adianta. É verdade. Essa é a questão do algoritmo neural, bioquímico, que nosso cérebro tem miríades de neurônios, que a gente pode chamar de algoritmos bioquímicos, né? Eles são fantásticos. E você faz o seu script, o seu roteiro, e ninguém vai ver. E você vai passando página por página, gradativamente, de forma suave e alegre, e ninguém percebe. Se você inverteu a lógica do seu discurso, também ninguém vai saber, porque ele é seu, o universo é seu. O que vai valer é a forma como você vai falar, né? E transmitir bons conteúdos para as pessoas. Viu? Agora, essa questão de dar o branco na memória é muito comum. Em muitos oradores, eles começam a falar e de repente dá um branco. É um Deus nos acuda, certo? É o emocional, né? É o emocional, né? É Tá ligado emocional. à questão emocional, né? O branco é emocional. É por isso que tem de ter um preparo muito antes, um relaxamento, né, para que as pessoas possam relaxar, não chegar esbaforido no discurso, como diz popularmente, chega com antecedência. Você observe, doutor, eu não sei se você se lembra, que eu sempre era o primeiro a chegar numa turma. Quando eu vou dar uma aula de oratória, ministrar qualquer curso, eu sou o primeiro a chegar. Eu fico aguardando. Certo? Porque ali é um momento que eu tenho para perguntar sobre eles, conhecê-lo. Né? É muito importante. Né? Agora, o relaxamento é condição sine qua non para que você faça uma boa oratória, ter um bom relaxamento. Em um dos meus cursos, em meus livros, eu indico algumas peças musicais de Chopin, de Beethoven, de Mozart, de Schubert, né? De Rachmaninoff, do próprio Carlos Gomes, para que eles possam relaxar. Porque o relaxamento, antes de começar, é fundamental. Pelé, jogador, o maior atleta do século, ou do milênio, pode-se dizer, Pelé, ele se afastava dos colegas antes de começar o jogo, ficava lá com as pernas para cima, com a cabeça em cima da bola, assim, deitado. Aí a turma perguntava a ele, Pelé, o que você faz assim, rapaz? Ele disse assim, eu fico com os olhos fechados, imaginando as jogadas que eu vou fazer durante o jogo. Então, ele é o poder da visualização. Sim. Você é o que você pensa, o que imagina. Se você pensa que você vai se dar mal, eu vou me dar mal, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Claro que não vai dar certo, porque você deu muitos comandos para não dar certo. Certo? Agora, você diz que vai dar certo, mas vai se preparar para que aquilo
dê certo. Porque também não adianta você repetir 1000 vezes um mantra de que vai dar certo se você não se preparou para que aquilo desse certo. Né? Então você deve fazer o seu roteiro, o seu script e treinar bastante. É assim, ninguém vai cantar uma música pela primeira vez, a banda ensaia, e não é pouco, muito. Um pianista, mesmo ele estudando 8 anos para fazer um bom curso de piano, né? Ele não, eu estudei 8 anos piano, agora eu vou deixar de tocar piano. Aí é que ele vai ensaiar bastante para poder fazer uma boa aparição pública, porque suas mãos terão de visitar todas as quase 8 oitavas do teclado do piano, vai em todas as claves. Então, é importante... No seu livro fala até sobre isso, né? A questão do medo de errar não pode ser superior à vontade de acertar, porque às vezes o medo de errar faz com que a pessoa fique inerte. Então, para que eu não me comunique da maneira que eu internalizei que eu vou me comunicar, por exemplo, eu internalizei que eu não me comunico bem. Então, é melhor que eu não fale, é melhor que eu não me expresse, para que eu não erre. E isso faz com que a pessoa se paralise. E, na verdade, é o oposto, porque, assim, quanto mais você fala, você vai errar a primeira vez, na segunda você já não vai cometer mais o mesmo erro, e aí você vai aprimorando. Então, o seu livro ele fala justamente sobre isso também. Eu li, né? Sou fã assídua, li. Foi esse aqui que foi esse aqui. Esse aqui. E ele fala, eu estou até com ele aberto aqui, ele fala justamente sobre essa questão de que o medo de errar não pode ser superior ao medo de acertar. E isso eu acho uma coisa fascinante, porque, inclusive, eu parei para refletir sobre as pessoas que comunicam e me falam, por ser jovem advogada, a gente sempre tem contato, né? Muitos alunos falam, Ruane, eu não gosto, odeio falar em público. Quando eu falo em público, eu fico tremendo, parece que eu vou desmaiar, não me sinto bem. Então, é melhor nem falar, não me chame. Então, é uma frase forte, né? Que é o medo de errar não pode ser superior ao medo de você acertar. Se você quer ser um profissional competente, você tem que praticar a comunicação, você tem que aprimorar a oratória. A primeira vez não vai ser excelente. A segunda vez ela vai dar uma melhorada e ter consciência do que a gente vem discutindo ao longo da live, de que a gente precisa se aprimorar todos os dias, né? Então, esse é um aspecto importante, porque até o próprio tema da live, ele vem falando sobre isso, né? Não deixe o medo de falar em público atrapalhe suas chances de sucesso. Porque se você não se comunica, o pessoal aí que está na live, vamos fazer uma situação hipotética. Vamos supor que eu sou advogada. Não vamos supor, não. É uma realidade. Eu sou advogada e eu estou no fórum, né? Sentada no fórum aguardando minha audiência. Você é estudante de direito. Você está lá no fórum, né? Conhecendo todo o trâmite. Se você não tiver coragem de sentar ao meu lado, de se comunicar comigo, de me mostrar o seu potencial, de me fazer perguntas e de me mostrar o seu potencial de possivelmente ser um estagiário meu, como que eu vou descobrir? E a gente só descobre isso através da comunicação, não é isso, professor? Então, às vezes... É o que Sócrates falava, né? Fale para que eu te veja. Porque quando você fala, você mostra a sua cultura, a sua formação cultural, a sua desenvoltura emocional, o seu léxico, não é? A sua gramática, tudo. Então, você é avaliada pelas palavras que você emite. Então, quantas oportunidades as pessoas estão jogando fora por conta de ter medo de falar em público. Né? É por isso que o Brasil está nessa situação em que se encontra, e se encontrava e se encontra, porque pessoas de talento, pessoas com talento, elas ficam envergonhadas. E, às vezes, alguns vigaristas se apropriam da palavra para iludir as pessoas. Né? Exatamente. Então, pessoas boas, pessoas cultas, com boas intenções, às vezes não se manifestam com medo. Quantas vezes, doutora, a pessoa está numa assembleia, num bairro, na faculdade, ou numa indústria, numa empresa,
E aí, alguém... Olha, vamos discutir tal assunto. E você que está me ouvindo aí, tem a solução para aquele problema. Você está naquela assembleia e você tem a solução perfeita, mas você tem medo de falar. Você não quer. Aí deixa um cara que é enche linguiça, enrola, um enroleixa, fala lá na frente, todo mundo bate palma, falou e não disse nada. E você tem a solução para aquele problema, para aquela doença, mas pelo simples fato de você ser perseguido pelo fantasma do medo de falar em público, você se recolhe feito um pássaro acossado na cabeça de uma estaca, né, sendo alvo dos passarinheiros. E os medíocres ficam mandando, e quem tem medo de falar em público se omite. Exatamente, então é justamente isso. A gente não pode deixar o medo superar os nossos objetivos.